Amigo torcedor vascaíno, eu já começo essa quinta-feira com uma excelente notícia para você, tanto relacionada ao mercado da bola, quanto também relacionada ao processo de venda do Vasco para a família Lamáquia. Problema resolvido. A justiça pediu, o Vasco enviou e foi aceito. Mais um passo decisivo para a venda do nosso Vascão. Mas calma, que eu vou trazer detalhes de tudo o que está acontecendo para você. O negócio é o seguinte, a venda está muito perto. Tem também informações sobre, amigo torcedor vascaíno, o mais novo zagueiro do Vasco, bem próximo de fechar, tá? Proposta aceita. Eu vou trazer isso também, além dessas muitas outras novidades. Hoje é dia de Vasco da Gama, né? A bola rola às 19 horas, 7 horas da noite, para Vasco e Olímpia do Paraguai, dentro do Caldeirão de São Januário. E é claro, aqui você vai ter acesso a tudo sobre esse jogo importante pela Copa Sul-Americana. Quero começar primeiro falando sobre esse daí, né? Santiago Sousa. Ia falar sobre Facundo Colide, mas não. Santiago Sousa. Ontem o Vasco da Gama, na parte da noite, anunciou, agora de forma oficial, a contratação, né, do segundo reforço desta janela de transferências. O volante argentino de 27 anos de idade, Santiago Sousa. O jogador contratado e que assina um contrato com o Vasco até dezembro de 2029. Iniciou a carreira profissionalmente no River Plate, tem passagem também pelo Atlanta United do futebol norte-americano e voltou à Argentina para vestir a camisa do Racing, onde foi campeão da Copa Sul-Americana em 2024 e da Recopa Sul-Americana em 2025. Esse é o novo reforço do Vasco, um jogador líder, referência no futebol argentino, capitão do Racing, um atleta que, diferente talvez das contratações do Vasco destes últimos anos, não é refúgio de uma equipe, não é um jogador que está sobrando de uma equipe, não é qualquer atleta, muito pelo contrário. Santiago Sousa era um atleta querido no Racing, era o capitão do Racing, era a referência do Racing. Santiago Sousa no Racing via o seu clube com um jejum de quase 5 meses sem perder jogando dentro de casa, e foi só o Santiago Sousa sair para vestir a camisa do Vasco, que o Racing já tem 2 derrotas seguidas jogando dentro da sua casa. Esse é o Santiago Sousa, um jogador que está trazendo vários problemas para o Racing, porque não é qualquer atleta, é um jogador de primeira prateleira. Esse daí, ó, é o mapa de calor do Santiago Sousa. Gosto sempre de trazer tudo com muito detalhe para você, então para você conhecer um pouco. Santiago Sousa é um líbero, né? Um termo conhecido bastante no antigo futebol. É um defensor que não é necessariamente um zagueiro, mas é um atleta que pelo mapa de calor tá nítido, fica na linha dos defensores no momento da marcação, né? Costuma ficar aí à frente dessa dupla de zaga. Quando o time tem a bola, e aí a gente já vê o mapa de calor também um pouco mais à frente, tem a capacidade para sair, ter mais liberdade no setor de meio campo, como um primeiro volante. O mapa de calor, quanto mais quente a cor, né? Ou seja, quanto mais puxado para o vermelho, é onde ele mais está presente no campo. Quanto mais amarelo, é o local onde ele menos pisa. E a gente vê muitos, né, dessas colorações vermelhas ali dentro da área, inclusive, dentro da área ofensiva, né? Então olha como o Santiago Sousa é um jogador que nitidamente está em todos os lugares do campo, mas pisando na área também, para marcar gols, para ajudar ofensivamente, para ajudar na criação. E foi assim que, muito bem utilizado na Argentina, Santiago Sousa virou um dos grandes volantes aí do futebol. Na defesa, tornava-se aí um terceiro zagueiro pela boa capacidade de jogo aéreo. Na saída de bola, era uma grande opção para qualificar o setor de meio campo. Então, esse é o novo reforço do Vasco, 7 milhões de dólares, algo em torno de 35 milhões e meio de reais. O Vasco vai pagar uma parte do montante à vista, uma parcela de entrada, e o restante do valor será quitado a partir do ano que vem. Grande notícia, amigo. Inclusive, Santiago Sousa já realizou até um treino ontem, né, com um grupo. Tá fechado. Santiago Sousa é o novo reforço do Vasco. Felizmente hoje não estará à disposição, não houve tempo hábil, né, para o Vasco conseguir regularizar o atleta, mas o Vasco passando, né, do Olímpia nessa quinta-feira, Santiago Sousa estará à disposição do técnico Pedro Emanuel para o jogo da próxima fase. Domingo, porém, contra o Santos, Sousa é um jogador pronto, apto a vestir a camisa do nosso Vascão. Bom reforço, né? E o técnico Pedro Emanuel, amigo,
terá problemas, tá? Hoje o nosso Vascão entra em campo, hoje tem esse jogo decisivo. Seria muito bom, né, caso o Pedro Emanuel conseguisse contar tanto com o Facundo Colídio quanto também com o Santiago Sousa, mas isso não vai acontecer, então ele vai ter que quebrar a cabeça para pensar nessa equipe titular. Ele, amigo torcedor Cruz Maltino, vai ter que utilizar inclusive alguns dos jogadores da base, tá? Sem Brenner, sem Andrés Gomes, sem possivelmente também o zagueiro Carlos Cuesta. De fato, Pedro Emanuel vai ter que olhar para a base do Vascão. Inclusive ontem aí tivemos a informação que 3 jogadores da base, Lucas Zucarello, Samuel e Bruno André, serão relacionados para essa partida de hoje. Então veremos, né, uma base do Vasco sendo utilizada nessa noite dentro do Caldeirão. Vou trazer todos os detalhes sobre essa partida no nosso Fala Gigante, vídeo que vai lá por volta das 3 horas da tarde, para te deixar muito bem informado, né, sobre essa partida importante, esse jogo decisivo entre Vasco da Gama e Olímpia. Porque temos outras prioridades para trazer aqui a você nesse nosso Acorda Vascão. Eu quero falar, inclusive, agora sobre o mercado da bola, tá? Quero falar sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que tem tudo para ser realmente o novo reforço do Vasco, que é o zagueiro Diego Carlos. Podemos falar que essa novela entre Vasco e o jogador está chegando ao fim. Diego Carlos quer jogar no Vasco da Gama, para quem acompanhou os vídeos de ontem sabe muito bem disso, pois eu já informei isso a todos vocês. O zagueiro de 33 anos já acertou com o Vasco as bases salariais, ou seja, entre Vasco e o atleta está tudo certo. Proposta feita pelo Cruz Maltino foi aceita e agora o que resta, né, para Diego Carlos se tornar o novo reforço do Vasco é algo que você que acompanha diariamente as informações do Vasco da Gama já sabe, que é a rescisão de contrato com o clube turco. O Vasco da Gama precisa se resolver com o Fenerbahçe da Turquia. O Vasco quer o jogador, o Fenerbahçe não o quer mais. O Fenerbahçe busca, né, liberar esse atleta e está um entrave muito grande. Ele não está mais nos planos do clube turco. O clube turco até tem o desejo de se desfazer desse jogador, até porque hoje, né, como eu trouxe a vocês, inclusive ontem, na Turquia, o permitido é 14 jogadores por elenco, para ser registrados, né? Jogadores estrangeiros. Hoje o Fenerbahçe tem 20, então precisa se desfazer. Eu digo, Carlos é um desses nomes nessa barca, né, da atual janela de transferências para conseguir ter o número limite aí de estrangeiros dentro do elenco. Há então o interesse tanto do Fenerbahçe em liberar o Diego Carlos, quanto o Diego Carlos em sair do Fenerbahçe para vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas a postura hoje do zagueiro é o que não vem agradando internamente o clube turco. Para você ter noção, no dia que o Fenerbahçe jogou contra o Sturm Graz da Áustria pela pré-liga dos campeões, o brasileiro postou um vídeo descansando em um hotel. Isso não caiu bem, né, dentro da diretoria do clube turco, pois a sensação é que ele não está mais ligando nem um pouco para o Fenerbahçe. Por mais que não seja integrado, né, ao dia a dia do elenco, o uso das redes sociais por parte do Diego Carlos, de acordo com a imprensa turca, está sendo encarado como uma prática para tentar forçar a saída a partir exatamente das suas postagens. O Vasco está observando, está de olho, é um nome que o Vasco da Gama quer muito contratar, é de fato hoje o plano A, é o nome desejado, é o jogador que o Vasco quer e como eu trouxe a vocês, entre Vasco e o atleta já está tudo certo, já houve um sinal muito positivo entre as partes, mas não tem como seguir agora as negociações sem o aval do clube turco. Vamos ver? Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho. Qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu vou trazendo a todos vocês. Entretanto, uma informação muito importante, né, cara? Muito importante mesmo. Uma grande informação, cara. Diego Carlos praticamente é o novo reforço do Vasco. Proposta já foi aceita. Então, alô, Fenerbahçe. Libera logo o homem, cara. Não quer mais vestir a camisa de vocês. Vem pro Vasco da Gama. E para quem não conhece, cara, eu não posso garantir nada, que futebol sempre é uma grande incógnita, mas estamos falando de um grande zagueiro, tá? Estamos falando de um excelente jogador. 33 anos de idade, passagem por Aston Villa, passagem por Sevilha, passagem pelo Como do futebol italiano, passagem pelo próprio Fenerbahçe, Porto de Portugal, Nantes da França, em todas as equipes sendo titular. Não é qualquer atleta. Um jogador que foi titular no campeonato italiano pelo Como, no Campeonato Espanhol pelo Sevilla, 3 temporadas seguidas jogando em alto nível. Na Premier League pelo Aston Villa. No Nantes do futebol francês também 3 temporadas seguidas jogando em alto nível. Não é qualquer atleta. Então
é uma boa contratação que o Vasco está muito perto de fazer. E para fechar o vídeo, como eu trouxe a vocês, né? O Vasco da Gama avançou muito com relação à situação envolvendo a venda para a família Lamáquia. Ontem, no finzinho da tarde, houve um despacho da doutora Simone Chevran, por volta das 6 horas, melhor dizendo, deliberando sobre pedidos feitos nos autos e principalmente que as partes manifestem sobre o pedido da venda nas modalidades UPI Equity, tá? No caso, a juíza pediu, né, de uma forma mais resumida a todos vocês para explicar, a juíza pediu manifestações das partes e o Watchdog peticionou a favor do processo da venda da SAF. A juíza quer saber detalhes dessa situação, né? Quer aí o parecer, o posicionamento de quem hoje está ao entorno, né, desse processo envolvendo o nosso Cruz Maltino. O Vasco, então, diante desse pedido da Justiça, apresentou uma proposta de auditoria. A Justiça recebeu uma proposta para a realização de um amplo trabalho de auditoria, governança e investigação na Vasco SAF. O projeto prevê análise de pagamentos, tratos bancários entre 22 e 26, contratos de jogadores, direitos econômicos, luvas, tudo, né, para fazer um check-up completo do nosso Vascão. O Vasco realmente não querendo esconder absolutamente nada, inclusive foi uma frase do presidente Pedrinho: quanto mais fiscalizado, melhor. E aí, após esse pedido da juíza, no finalzinho da noite de ontem, o Watchdog, o Ministério Público e o administrador judicial responderam. E a resposta foi muito positiva, tá? É realmente uma informação para encher o torcedor vascaíno de esperança. Pois, além do Watchdog, agora também o Ministério Público e o administrador judicial peticionaram nos autos da recuperação judicial e foram favoráveis à revenda da SAF para Marcos Lamáquia. Isso, amigo, é uma informação muito importante. Talvez você não sinta o impacto, mas é uma decisão importantíssima. É um processo que está andando muito rápido. Agora o Vasco da Gama está, de fato, né, entrando nos momentos finais para se confirmar essa venda para a família Lamáquia. Agora basta a manifestação do Gatekeeper, tá? Uma informação importante aí para trazer a vocês, para definitivamente fechar aí esses pareceres que a justiça precisa para determinar a venda do nosso Vascão, a revenda, né, do nosso Vascão. Então, muito importante, logo em seguida vem o edital, onde estará aberto aí a possibilidade de outros interessados também na compra do Vasco se manifestarem, ou seja, outros grandes investidores, caso queiram colocarem as suas propostas na mesa, mas definitivamente o que aconteceu ontem foi muito importante. E aí quando a gente vê o administrador judicial, o Ministério Público, o Watchdog se manifestando a favor da venda, evidencia-se mais do que nunca que internamente o Vasco está no melhor caminho. Grande notícia, então se prepara, amigo, porque a venda será já já. Torcedor, hoje é dia de jogo. Vasco e Olímpia pela Copa Sul-Americana. E olha que muita gente tem opinião diferente da minha para esse confronto. Eu acredito que o Vasco deveria poupar as suas principais peças, porque daqui a 2 dias nós temos esse confronto importantíssimo com o Santos em São Januário. Vasco e Santos têm 22 pontos, o que separa os dois na tabela. O saldo de gols. Infelizmente, o nosso saldo é pior do que o saldo do Santos. E na sequência, a gente tem 2 partidas dificílimas, com Palmeiras e Cruzeiro. Então você imagina, torcedor, não vencer o Santos domingo, o inferno que será a nossa vida daqui para frente. Em contrapartida, a equipe do Olímpia visitou o Vasco em São Januário há pouco tempo e perdeu por 3-0 para uma equipe completamente que hoje a gente pode afirmar que é reserva do Vasco. Por exemplo, tirando o goleiro Léo Jardim, a linha defensiva do Vasco foi Puma, hoje reserva, Saldívia reserva, Lucas Freitas reserva e Piton reserva. Na cabeça de área, Hugo Moura, que nem está mais aqui, Ramon Rick reserva. Lá na frente, Spinelli reserva, Adson, que foi titular agora no último jogo, mas num hipotético Vasco titular é reserva para o Nuno. Enfim, eu vejo que o Vasco tem totais condições de vencer e vencer bem a equipe do Olímpia, mesmo com uma equipe alternativa. Mas o tema principal do meu Acorda não é esse, e você pôde observar aí na capa
de hoje, o pacotão de reforços. E eu fiz uma provocação, porque eu acabei colocando aí na capa alguns jogadores que possivelmente, em algum momento, o torcedor achou que poderia chegar no Vasco, e alguns jogadores que já estão no Vasco há um bom tempo. Mas qual é a razão dessa minha provocação no Acorda de hoje? O Pedrinho, no sorteio da Copa do Brasil, na última terça-feira na CBF, falou sobre o nosso elenco. E ele sempre bate nessa tecla, que o nosso elenco não é tão ruim para estar ocupando a posição que ocupa. Estar ocupando que ocupa é ótimo, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas tem um detalhe aí, torcedor, que eu acho que a gente não pode deixar de considerar, que é a chegada do Pedro Emanuel. É nítido que alguns jogadores mudaram a sua performance desde a chegada do novo treinador. PH, para mim, é um exemplo gigantesco. Cuesta estava até desacreditado por parte do torcedor e virou outro zagueiro. Não nos esqueçamos daquela foto, no primeiro, segundo dia de treino do Vasco, em que o Pedro Emanuel está ali, agarrado com o Cuesta, mostrando algum tipo de movimentação. Robert Renan também vem fazendo boas partidas. Jair, que já era um jogador espetacular, voltando de contusão, subiu de prateleira. Brenner, um jogador tão contestado que infelizmente foi acontecer aquela fatalidade aí e vai ficar fora agora um bom tempo, também parece que voltou para o game. O Adson, que foi tão bem na Bahia, mas bem mesmo, entrou bem nos últimos 15, 20 minutos contra o Fluminense. Onde é que eu quero chegar, torcedor? Eu não tenho dúvida que o Vasco precisa de reforços. Agora, com a contusão do Brenner, não é só um atacante, é 2 atacantes e um zagueiro. Eu acho que isso não se negocia. São 3 jogadores que precisam chegar nas próximas 2 semanas no máximo, para que o Vasco tenha uma continuidade de campeonato. Mas eu vejo que o trabalho do Pedro Emanuel pode potencializar todos esses jogadores que eu citei e acabam se tornando contratações. Ah, Jean, mas então tu tá falando que o Pedro Emanuel vai fazer milagre, vai fazer esses caras jogar bola. Não, torcedor, não é isso. E eu vou trazer aqui um exemplo para mim muito claro. O Ryan, no Vasco, até a chegada do Fernando Diniz, era um cara muito desacreditado pela maioria do torcedor vascaíno. E olha o que fez o Fernando Diniz na vida do Ryan. Méritos só do Fernando Diniz? Claro que não. Muitos méritos do Ryan, que ali já estava um jogador com qualidade que precisava de alguns ajustes, alguns polimentos, principalmente polimentos táticos. E o Fernando Diniz conseguiu, com a sua experiência, fazer isso com o Ryan. O Cuesta, que eu acabei de citar, talvez até por ser da mesma posição em que o Pedro Emanuel dominou e jogou em altíssimo nível. Gente, para quem não sabe, o Pedro Emanuel foi campeão da Champions pelo Porto. Para quem não sabe, Pedro Emanuel foi campeão mundial pelo Porto. Então não era um jogador qualquer, é um jogador que jogou no nível europeu na mais alta prateleira. E talvez essa questão do campo e bola, com seu conhecimento e tudo mais, faça com que um treinador que jogou bola leva vantagem sobre um treinador que não jogou bola, no quesito individual do jogador. No quesito coletivo, eu acho que quem estuda, quem vai atrás e quem tem um bom discernimento, consegue empatar aí com quem jogou bola. Agora, um treinador que jogou bola no aproveitamento individual de cada jogador, eu acho que leva muita vantagem. Então eu acho que está na hora da gente encarar isso como uma realidade e torcer muito para que todos esses jogadores desacreditados possam dar a volta por cima e incorporar o elenco nessa reta final. Se a gente parar para pensar, a gente tem 3, 4 meses para resolver a nossa vida no ano. Resolver um título de Copa do Brasil, resolver um título de Sul-Americana e resolver uma permanência na Série A. Então, são jogadores que eu acho que, bem trabalhados, num estalo, podem render muito mais do que propriamente alguém que venha de fora. Porque assim, ó, ou traz jogador de uma prateleira altíssima para chegar aqui, dar a camisa ou resolver, porque se for para trazer e ter algum tipo de dúvida no rendimento, vamos com esse que nós temos aqui. Volto a falar, não abro a mão de 3 negociações, não abro, a gente precisa de 2 atacantes e um zagueiro, mas
o máximo que a gente conseguir aí extrair desses jogadores, e eu tenho algumas apostas de jogadores que eu acho que vão crescer muito de rendimento ainda na mão do Pedro Emanuel. Vou citar aqui para vocês. Um eu já falei, o Cuesta, eu acho que vai crescer muito de produção na mão do Pedro Emanuel. Outro jogador que eu vejo uma grande possibilidade do Pedro Emanuel conseguir trabalhar ele e voltar a brigar muito firme pela titularidade é o próprio Adson, pelo aquilo que demonstrou aí nos últimos 2 jogos. Curioso para ver o Colídio jogando, para ver como é que pode jogar, apesar de ser uma contratação, mas diante desse cenário, eu acho que é um cara que pode ir muito bem. O próprio DVD, em algum momento, vai ter que ter uma leitura melhor dessa questão de ficar impedido, não ficar impedido, e como usar essa força dele pro bem. Eu até trouxe ontem no tabela esses números. Com o DVD de titular no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 51% de aproveitamento. Com o DVD de reserva, o Vasco tem 16%. Será que isso é só coincidência ou algo que o DVD faça em campo acaba impactando no coletivo? Enfim, estou só trazendo aqui para você, torcedor, esse momento de reflexão, que é algo que eu sempre gosto e faço aqui no Acorda. Hoje começa a nossa decisão na fase 8ª de final da Sul-Americana. Vamos falar sobre desfalques e o time para enfrentar o Olímpia às 7h. Facundo Colídio está ou não inscrito pelo River Plate na competição? Não joga pelo Vasco? Sousa, o novo camisa 5 do Vasco da Gama. Vamos falar principalmente sobre a venda da SAF, novo empréstimo, o andamento desta negociação. Bom, falar sobre a venda do Vasco. Você recorda que na última terça-feira, lá no sorteio da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho falou aqui no nosso canal, trazendo detalhes sobre a negociação, sobre os prazos, enfim. E ontem, uma movimentação importante na Justiça para que a venda prossiga e a Almirante Produções, a Almirante, empresa criada pelo grupo do Marcos Lamáquia, é a empresa que está liderando o processo. Ontem, o Watchdog, o Ministério Público do Rio de Janeiro e também o administrador judicial peticionaram nos autos do processo, dando aval para a venda da SAF do Vasco em 90%. O que significa isso? Todo o processo, todo o trâmite está sendo acelerado, agora aguarda a juíza olhar todo o processo, definir o edital, liberar o edital para que os concorrentes à empresa do Marcos Lamáquia possam apresentar as suas propostas. Quero detalhar para você como funciona a venda da SAF na Justiça. Edital na rua, todos os interessados terão um prazo para apresentar as suas propostas, tendo como base a feita pelo Marcos Lamáquia e pelas suas empresas. O Marcos Lamáquia, como líder do processo e base da negociação, tem a prioridade de igualar, caso amanhã apareça uma nova empresa, um novo investidor, que supere todos os números já acordados com o Vasco e levados à Justiça e aprovados por todos os integrantes do processo, ele tem a prioridade de igualar a proposta. Ou seja, os aportes anuais de 120 milhões de reais por 5 anos, a reforma do CT profissional e da base, totalizando 150 milhões, o pagamento das dívidas da RJ, o investimento, o aporte de 500 milhões de reais no futebol e que já vem sendo feito. Você lembra que 80 milhões já foram feitos em empréstimo, 40 milhões autorizados e o Vasco vai pedir novamente um novo DIP no valor de 120. Tudo isso transformando em ação. Então, a operação é superior a 2,5 bilhões de reais. E vale lembrar que o Marcos Lamáquia vem participando de todo o processo de aquisição de jogadores, tendo como avalista o pai, José Roberto Lamáquia. Então, torcedor, quando tudo estiver organizado, edital na rua, prazos, os interessados vão aparecer.
Se alguém tiver uma proposta superior, o Marcos Lamáquia pode cobrir igualando. A tendência é que não apareça alguém, mas se aparecer, o Marcos Lamáquia vai cobrir sim. E o Vasco terá a sua venda, depois desse processo judicial, entregue aos sócios com o parecer, né, e a votação dos conselhos e depois o sócio através da Assembleia Geral Extraordinária. É um processo que ainda vai levar alguns meses, porém ele já vem sendo tocado. Tanto é que o Vasco já está em acordo com o investidor e fazendo esses investimentos, essas contratações que falei há pouco aqui no nosso vídeo. E aí, torcedor, animado para hoje, com a venda, com o futuro do Vasco da Gama? O Vasco vai ser vendido e começa a conquistar um monte de títulos. Não. Mas isso pode começar a acontecer. Um time mais forte, a tendência é você jogar as competições em alto nível, brigando por elas. E não é para brigar apenas em 2027, 2028. É para brigar e conquistar 27, 28, 29, 30, 31. É ficar nesse nível. O Vasco vai entrar num nível de negociações, um nível de investimento que o Vasco merece. Tamanho do Vasco da Gama. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.